Mas amém. Meus amados, vamos orar então, para a gente começar a nossa aula. Hoje um tema primordial da nossa fé, né? Vamos falar sobre batismos. Enfim, vamos orar. Paizinho, te louvamos, te adoramos, Pai, por essa noite. Te louvar e te agradecer, Pai, por estarmos mais uma vez juntos, reunidos aqui, para estudarmos um pouco mais a Tua palavra, Pai, para mergulharmos, Senhor Deus, no entendimento, Senhor, das Tuas Escrituras, de tudo que o Senhor deixou para nós, Pai, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Pai, que o Senhor venha conduzir essa aula, que o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, nossas mentes, que tudo que temos para receber no dia de hoje, nada venha impedir, Pai. Em nome de Jesus, guarda a nossa mente, abre o nosso entendimento, Pai, para alcançarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que tudo seja para nossa edificação, para o nosso crescimento, todos nós juntos aqui, Pai, como o corpo de Cristo, que o Senhor venha estar nos conduzindo, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha repreender qualquer problema técnico, que não haja interferências nessa aula, Pai, que cada um, Senhor, eu e meus irmãos, venhamos receber, Senhor Deus, que nada venha nos atrapalhar nessa noite, Pai. Conduza essa aula, conduza a minha vida, por graça e misericórdia, me usa como instrumento em tuas mãos, e que tudo seja para a tua glória, Pai. Que eu te peço, te louvo assim, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Vou projetar aqui a nosso slide, só um minutinho. Compartilhar. Beleza. Amados, todo mundo vendo direitinho aí o slide? Show. Tá certinho. Maravilha. Ó, amados, como o pastor Carlos deixou muito bem claro na outra aula, nas aulas dele, né? Por favor, participem, né? Levanta a mãozinha, eu estou aqui com o meu celular, então eu consigo ver aqui as reações, né? Se alguém quiser falar, pode levantar a mão e aí eu né, abro para a pessoa poder falar, tá bom? Então, por favor, estejam aqui comigo, para que né, não seja um monólogo, mas que seja realmente uma aula que vocês estejam participando. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Então, amém. E aí, meus professores, suporte técnico, por favor, aí também, de olho no chat, por favor, para a gente e aí conduzir bem essa aula. Então, amados, hoje nós vamos seguir, né, o nosso cronograma, os nossos temas, né, agora a gente vai entrar no tema dos batismos, e como o pastor Carlos citou nas aulas dele, né, essa sequência de aulas a gente meio que não programou que ia encaixar tão certinho, né, e assim, hoje a gente vai falar sobre batismos, né, que é um dos fundamentos da nossa fé, está lá em Hebreus 6, né, a doutrina dos batismos, no plural. Então, nós vamos ter algumas aulas falando sobre os batismos. E o nosso texto de referência, que deixa muito claro os batismos, né, que fazem parte da nossa doutrina, é o batismo com as águas, batismo com o Espírito Santo e o com fogo. Então, Mateus 3,11 fala, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui é João Batista, né? Um pouco antes de fazer o batismo do Senhor nas águas, né? Ele dá essa declaração, né? Ele fala que ali ele está batizando com as águas, mas que Cristo viria e nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse é o nosso tema. Então, nós vamos ter algumas aulas, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas,
especificamente, né, que é o primeiro batismo, é por onde as coisas começam, para depois nós falarmos do batismo com o Espírito Santo e depois falarmos com o batismo com fogo. Amém, amados? Tranquilo? Então, acho que o texto que nós lemos deixa muito claro que esses são os batismos que estão apresentados na Bíblia, né? E a gente, obviamente, não vai estudar apenas esses batismos em si, mas também o desdobrar desses batismos, né? Os efeitos e o que se segue desses batismos, né? Então, a gente vai tentar trazer de forma bem ampla e detalhada tudo que fala sobre os batismos. Então, amados, a pergunta que fica, primeiramente, né, o que é batismo? Né? O que significa a palavra batismo? Né? Então, quando a gente vai lá no original, né, a gente precisa ir lá no original para saber o que significa essa palavra. E aí, eu separei três termos que são muito utilizados em batismo, que eles todos estão interligados, né? Na verdade, nós temos a terceira que eu vou mostrar para vocês é a palavra base, né? A referência para todas as outras, mas a ideia é bem simples, na verdade, né? Batismo, essa primeira expressão seria baptismo, né? Que é um substantivo, que seria essa palavra aí no original, e ela significa basicamente, né, o rito ou cerimônia do batismo, né? Como a Bíblia nos apresenta. Essa palavra, ela também está associada, então observa, o batismo, né, baptisma, seria o substantivo, né, o nome da cerimônia em si, né, onde essa palavra aparece, né, o ato mesmo do batismo. Nós temos o verbo que está relacionado com o batismo, ou de batizar, né, o verbo batizar, que seria essa expressão baptizo, né? Bem parecido, bem similar, mas esse aqui, no caso, é um verbo. E aí observe o que significa esse verbo. Tornar submerso, totalmente mergulhado, ou totalmente molhado. Batizar ou lavar. Então, essa palavra ela está relacionada com esse significado de tornar algo submerso, imergir completamente. E essas duas palavras, elas vêm desse outro verbo, bapto, né, que significa submergir, cobrir totalmente com fluido, que no caso é água, né? Uma primeira referência seria mergulhar completamente, imergir. Então, a palavra é muito clara, né? Essa expressão, esses termos, essas expressões, significa justamente o ato do batismo, que é o que a gente faz, a cerimônia de batismo, que é mergulhar a pessoa dentro da água, né? No sentido físico mesmo, né? Da cerimônia, né? De você mergulhar completamente, imergir e depois levantar, né? Então, essa seria a ideia básica de batismo. Tudo bem, amados? Tranquilo? Faz sentido, né? E, obviamente, a palavra está completamente relacionada com o que nós fazemos. Amém? Mas observem, a gente, essa palavra, ela tem a sua ideia e a sua primeira noção na cerimônia do batismo. Só que observem que esse ato, ele se expande também para o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Ou seja, e ser batizado com o Espírito e batizado com fogo é estar totalmente mergulhado, estar totalmente submerso dentro, né, no caso, do Espírito ou com fogo. Então, seria a ideia de estar totalmente coberto, né, totalmente imerso naquilo que se batiza. Amém, amados? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Não, amém. Glória a Deus. Então vamos seguir. Então, amados, para a gente entender e desenvolver o batismo, a gente precisa começar do início, né? Aonde que o batismo ele aparece, né? Ele surge uma primeira vez. Nós temos o batismo de João Batista, né? Que aparece nos evangelhos, sempre no comecinho do evangelho, e a gente vai entender um pouco mais por que João ele é tão importante,
né, nesse processo, e por que ele é citado nos 4 evangelhos, é sempre no começo, e João Batista ele é citado outras vezes, né, para a gente ter um entendimento claro do porquê que ele é tão importante, do porquê que ele é tão citado, tá? Mas uma primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte: a prática de imersão, ela já vinha no Antigo Testamento, né? Ou seja, no judaísmo, essa prática ela já existia, mas ela era no sentido de purificação cerimonial, né? Tipo, limpeza do corpo mesmo, para tirar toda impureza, para poder fazer parte do culto e dos ritos, tá? Então, a ideia inicial de imersão, ela tem a sua origem nesse lavar, né, vamos dizer assim, nesse mergulhar para purificação da sujeira mesmo, das impurezas do corpo, para poder fazer com que a pessoa se torne, ela se torne apta para participar das cerimônias. Então, por exemplo, no Templo de Jerusalém, no período de Jesus, tinha o tanque perto do templo, que os judeus, eles mergulhavam. Então, tinha um, entre aspas, batismo, né? O batismo no sentido de mergulho, de limpeza. Então, isso era uma prática comum no judaísmo. Só que no cristianismo, né, depois que vem Cristo, e na verdade começa com João Batista, esse conceito ele se expande, né? Ele não fica limitado a apenas uma limpeza do corpo para participação, para participação de uma cerimônia. Então, o batismo ele ganha um nível muito alto no sentido físico de expressar algo espiritual, né? Então, ele vai sofrer um entendimento maior, né? Vai ser amplificado para representar fisicamente algo que está acontecendo internamente, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Amém, amados? Então, João Batista, ele começa, né, pregando a mensagem do arrependimento para preparar o caminho do Senhor. Então lá, Mateus 3, 1 a 3 fala: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. O texto equivalente lá em Lucas seria Lucas 3, dos 2 a 4. Tá? E aí, amados, a explicação do porquê João Batista fazia essa mensagem, né, pregava o arrependimento e realizava o batismo, está lá em Atos 13, 23 a 25. Ó, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, amados, o que esses dois textos estão querendo mostrar? Que eu queria deixar bem claro. O batismo nas águas que hoje nós realizamos não é o batismo, não é o mesmo batismo do João Batista. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. Porque o batismo de João Batista, ele era para arrependimento, para preparar o povo para a chegada do Messias. Então, as profecias apontavam que o Cristo, né, o Messias de Israel, estava chegando. Então, a lei, né, como a gente estudou nas aulas sobre lei e graça, a lei ela tinha o objetivo de mostrar ao povo de Israel o seguinte: olha só, vocês estão em pecado, né? Vocês não conseguem cumprir a lei. Então, vocês precisam se arrepender. Então, lembra, a lei ela tem o objetivo de denunciar. Então, a partir da denúncia, era para o povo de Israel se arrepender dos seus atos e se prostrar aguardando o Messias. Lembrando que Jesus ele veio inicialmente para os seus, né? Então, Cristo ele veio primeiro para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas a ideia inicial é que Cristo viesse para os judeus. Então, os judeus, o povo de Israel, deveria ser preparado para receber o Messias. E quem fez esse preparo? João Batista. Então, observem,
o batismo de João Batista era para preparar o povo de Israel especificamente. Tá bem? Já o nosso batismo nas águas, como nós vamos ver daqui a pouco, é o batismo no Senhor Jesus, que também engloba um batismo de arrependimento. Mas João, como ele veio antes de Cristo, ele não podia batizar em nome de Cristo. Ele apenas batizava pelo arrependimento para preparar o povo de Israel para a chegada do Messias. Por isso que João, ele é tão importante, porque ele é aquele que preparou para a chegada do Messias, preparou o povo de Israel. Por isso que ele foi, vamos dizer assim, o último profeta antes da vinda de Cristo. Então observe que João Batista ele pregou até que o Senhor revelou para ele quem era o Messias, Jesus Cristo, né? Que está lá em João 1, 26, 34, que é o testemunho dele mesmo. Ó. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as cadeias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Então, era de Jesus que João estava pregando, né? Estava anunciando, ó, é chegado o reino dos céus. E aí Cristo vem, o rei chegou, né? Aquele que veio pagar o preço do pecado, que está lá no profeta Isaías, né? O servo sofredor. E o rei de Israel, ou seja, o filho de Davi. Então, João, ele veio apresentar a Cristo e preparar o povo para a chegada dele. Então, ó, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia. Então, observa, João, mesmo sendo primo do Senhor, ele não sabia ainda que Jesus era o Cristo. E aí ele fala, né? Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, então, observa, está falando de Israel especificamente. Vim por isso batizando com água, para o arrependimento, preparando o povo para Cristo. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito Santo descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Então, João está falando, né, de que Deus disse para ele como que ele iria identificar o Messias, né, que é quando o Espírito Santo descesse. Então, ó, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, essa era a missão de João Batista. Então, João veio preparar o povo para passar o bastão para Cristo, para o verdadeiro Messias. E aí, o batismo das águas, como nós vamos ver, ele vai englobar o batismo de João. Mas ele é superior ao batismo de João. Amém, amados? Então, olha só, resumindo o que eu estava falando, né? Então, era um batismo de arrependimento dos pecados cometidos do povo de Israel. Então, era uma purificação dos pecados, preparando o povo para a chegada do Messias. Era especificamente para judeus e prosélitos, porque eram aqueles que estavam aguardando o Messias. Lembrando que a salvação chegou para os gentios só depois do Pentecostes, né? Obviamente que nós temos relatos também nos evangelhos de pontualmente alguns gentios acreditarem em Cristo, mas que foi amplificado para todos os gentios após o Pentecostes apenas, tá? Lembrando que quando a gente fala de prosélitos, são pessoas gentílicas que se converteram ao judaísmo. Ou seja, no fundo era para judeus e para aqueles que se tinham convertido para o judaísmo, né? Então era uma preparação do povo para a chegada do Messias. E aí a pregação de João, como eu estava falando, né? Ele falava, está próximo o reino dos céus, até que o Cordeiro de Deus se apresentasse, que foi quando João Batista batizou o Senhor. Então, o batismo de João era algo transitório, temporário, até que Cristo chegasse. Amém, amados? Ficou claro essa primeira parte? Alguma dúvida aqui? Pode falar, Vitor.
Amém. Boa noite, paz a todos. Só algo que eu estava pensando aqui, eu achei interessante, e lendo a Bíblia devagar, né? Porque a gente lê, a gente fica muito tendencioso a, a olhar no tipo de batismo, mas no texto a ênfase não está no tipo de batismo, mas está em quem está batizando. Que para todo batismo precisa de um batizador, isso é fato, né? Precisa de Sim, elemento e precisa de alguém que está batizando, precisa de um público. Mas quando a gente lê esse texto, olha, após mim vai vir aquele que batiza com espírito e com fogo. Às vezes, se a gente lê a Bíblia rápido demais, está ali lendo, dá a impressão que a ênfase está no tipo de batismo. Mas ali, aí, João ele fala, ele é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dele e tal. A ênfase não está no tipo de batismo, né? Todos eles são importantes, mas a ênfase maior está em na pessoa, no batizador. perfeito. E eu achei só relevante comentar isso aí também. Amém, glória a Deus, é isso aí. Como João era esse batizador que você está falando, era o batizador apenas de arrependimento para o povo, né? Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Então, e com fogo também, né? Como ele, o próprio João testemunha. E aí o texto de João que a gente leu, João 1, é justamente uma discussão, né? Esse testemunho, ele se inicia com uma discussão que os fariseus chegam lá para João, né? E questionam quem ele era, justamente por que que ele estava batizando, né? Aí eles questionaram: você é o Messias? Quem é você? Você é um profeta? Enfim, você é Elias? E o próprio João ele não se reconhece nesse lugar. Quem dá testemunho é Cristo sobre João. Só que lembra, João, ele fecha o ciclo do Antigo Testamento para fazer a transição. Por isso que João é tão importante. Ele faz a transição, né? Ele literalmente passa o bastão do Antigo para o Novo Testamento, antes de Cristo, e a partir dele, né, é Cristo que passa a falar. Que é justamente o que o texto de Hebreus 1 fala, né? Que antes Deus falava através dos profetas, agora ele vem falando através do Filho. Ou seja, essa transição se dá em João Batista. Amém, amados? Então é isso aí. Aí agora a gente vai compreender, e agora vai ter outros textos que vão deixar mais claro o que eu estou falando, de que o batismo em Cristo, nas águas, é superior ao batismo de João, tá? Mesmo que ele englobe alguns elementos similares. Então, eu já queria avisar, a gente vai ler alguns textos aqui, amados, porque assim, os textos são bem autoexplicativos. Eu queria só, basicamente, pontuar, né? Então, nessa próxima parte, a gente não vai tanto lá no original, porque as expressões, elas são bem claras, né? A tradução é até bem feita dos textos. Então, eu queria chamar a atenção mesmo dos elementos que os textos apresentam. Então, amados, o batismo nas águas, ela se dá, então, começando lá em João, para arrependimento, preparando o povo para a chegada do Messias, mas depois que Cristo vem, ele estabelece esse novo batismo, vamos dizer assim, completo, batismo nas águas, que está relacionado com a salvação, remissão dos pecados plenamente. Só que esse batismo, ele se baseia na morte e na ressurreição de Cristo. Por isso que o batismo de João era limitado, que o batismo de João foi antes da obra da cruz. Já o novo batismo, esse novo batismo nas águas, ela é fundamentada na obra de Cristo na cruz, na sua morte e na sua ressurreição, como nós vamos ver. Então, observe que os textos que nós vamos ler são no final dos evangelhos. Você pegar Marcos 16, 15 a 16, né, que é basicamente os últimos versículos de Marcos, fala, é Jesus falando, né, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. E Mateus 28, 19 a 20, que também é a grande comissão, também é no finalzinho do evangelho, que fala o seguinte, ó, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí, quando a gente vai lá em Atos 8, é um testemunho, né? É o testemunho de Filipe lá com o eunuco, que fala, né? Essa passagem ela é muito conhecida, mas ela vai nos dar base para algumas coisas importantes. Então, amados, observem que agora o batismo não é só no arrependimento, o batismo agora é no nome do Senhor, que antes não era feito. Agora, ela se baseia na obra da cruz, naquilo que Cristo fez. Por isso que, que o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem que crer nele. Então, o batismo lá de João, ele primeiramente preparou o povo para a chegada do Messias, para o arrependimento, para que quando o Messias chegasse, o povo reconhecesse que ele era o Cristo e passasse a crer nele. E depois da sua morte e ressurreição, fossem batizados no nome do Senhor. Como nós vamos ver daqui a pouquinho, alguns exemplos. Então, o batismo de João não era suficiente, tinha que ser batizado no nome do Senhor. Porque agora é para tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz. Então, olha só, Atos 8, 26 a 40 fala, né? Então Filipe explicou e começou por essa passagem da Escritura, anunciando-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água que impede que seja eu batizado. Filipe respondeu, é lícito, se creres de todo o coração. E respondeu ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então essa passagem aqui é maravilhosa, porque o eunuco, ele está lendo o profeta Isaías, que falava do Messias, o servo sofredor. E aí ele não estava entendendo quem era este, né? Então, Filipe explica, apresenta o evangelho, apresenta a obra da cruz, apresenta o Senhor Jesus, o eunuco crê e é batizado. E aqui mostra o único critério para o batismo. O único critério para o batismo é crer no Senhor Jesus. Ponto. Mais nada. Não tem outro elemento que deve ser acrescido. Observem, foi imediatamente depois de ele ter crido em Cristo. Né? Ele não precisou, né, que algumas igrejas fazem os cursos, né? Ah, não, tem que explicar porque ele é nécio, ele não entende. Não, ele só precisa entender o que Cristo fez na cruz. Entendeu o que Cristo fez na cruz e aceitou que Cristo é Senhor, Salvador, Filho de Deus, que se manifestou em carne? Ponto. Pode ser batizado. Essa é a base do batismo, crer em Cristo. E aí, amados, quando a gente vai continuando, quando a gente vai lá em Atos 1 a 6, vai falar daquilo que eu estava comentando com vocês. Então, olha só. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E chegando ali, alguns discípulos perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus, que era aquilo que a gente estava explicando. Então o apóstolo Paulo aqui, ó, esse texto deixa muito claro, amados, sem dúvida, que não é o mesmo batismo, não é a mesma coisa. E aí, olha só, a continuação fala, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles já eram batizados com o batismo de João, só que agora eles estão sendo batizados no nome do Senhor Jesus, para que pudessem também receber o Espírito. Ó, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Depois a gente vai voltar nesse texto nas outras aulas também, mas aqui eu queria chamar a atenção justamente o fato que eu estava comentando. Então, os irmãos em Éfeso, eles creram em Cristo, porque eles creram também na mensagem de João Batista, porque João Batista ele estava apontando para Cristo, né?
Então eles creram que Cristo era sim o Messias. E aí, né, se batizaram no arrependimento. Mas era necessário ser batizado no Senhor para ter acesso agora a um outro nível, né? Não só de remissão dos pecados, mas também de tudo o que engloba o reino de Deus, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. E aí, lá em Atos 18, 24 a 26, fala sobre Apolo. O mesmo Apolo que é citado aqui em 19, está falando que o Apolo, que era judeu, natural de Alexandria, ele era apenas batizado no batismo de João. E aí depois Priscila e Áquila pegam ele, né, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, amados, esses dois textos mostram justamente isso que a gente estava falando. Amém, amados? Tranquilo até agora? Tudo certo? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais, mas essa construção é importante para nós entendermos tudo relacionado ao batismo como um ato, né? O ato, a cerimônia do batismo, né? Então, amados, diante disso, qual que é a principal função do batismo, né? Atos 2, 37 a 41 também vai falar sobre isso. Então, ó, ouvindo eles essas coisas, então aqui é o apóstolo Pedro, né, pregando, e fala, né, que 3.000, aquela passagem de 3.000 pessoas se converteram após a pregação do apóstolo Pedro. E aí, amados, o que, que a gente entende? Tanto com o texto do eunuco quanto esse texto aqui, que o batismo, ele é um selo da fé. Então, depois de você crê em Cristo, o batismo, ele é um ato público, ou seja, ele é uma externalização, é um ato físico daquilo que aconteceu dentro de você. Ou seja, ele é uma manifestação da sua fé fisicamente, onde nós anunciamos para o mundo físico e para o mundo espiritual que pertencemos a Jesus Cristo, que aceitamos o sacrifício dele na cruz, né, que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador e que cremos que ele é o Filho de Deus, né? Então o batismo é esse ato, por isso que ele é tão importante. Então olha só, Atos 2, 37 e 41 fala, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, como eu falei com vocês aqui o batismo em Cristo também engloba o batismo com arrependimento. Só que agora baseado na obra da cruz, não só na lei. Então, o batismo de João, ele era um arrependimento gerado pela lei, pelo aquilo que a lei denunciava. Agora, além da denúncia da lei, o batismo de arrependimento no Senhor é para a remissão dos pecados, baseado na obra da cruz, né? Então, ó, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí, amados, Atos 22 fala a mesma coisa, só que é a experiência do apóstolo Paulo. Então, Atos 22 é o apóstolo Paulo dando testemunho justamente desse batismo no Senhor, né? Para a remissão dos pecados. Então, amados, como que a gente pode entender o batismo nas águas em Cristo, né? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é um batismo mais completo, porque agora ele não apenas é baseado na denúncia da lei, mas ele é baseado também na graça em Cristo. Então ele faz uma transição, ele é mais completo. Além de ele limpar os pecados, purificar os pecados,
ele também permite nos dar acesso a uma novidade de vida, que é viver o reino de Deus. Então a gente vai falar também um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas o batismo é uma porta onde eu passo a ter acesso às coisas pertencentes ao reino de Deus. Então isso que significa o batismo com o Espírito Santo. Observem que os textos que nós lemos, o batismo nas águas, ele está atrelado também ao batismo com o Espírito Santo, tá? Isso tem um pouco a ver com as nossas próximas aulas, mas observe que há uma relação entre eles, tá? Aí, como eu falei com vocês, né, também é um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, só que agora baseado na obra da cruz. O preço do pecado agora foi realmente pago, a dívida foi paga, a justiça de Deus foi manifesta na obra de Cristo na cruz. E como eu falei com vocês, né, o batismo ele é um selo da nossa fé, ele é um ato público, é uma cerimônia onde eu declaro para o mundo físico e espiritual que agora eu pertenço a Cristo e eu faço parte do reino de Deus. E o único critério é crer em Jesus Cristo. Além da passagem que a gente leu do eunuco e lá da pregação de Pedro, vocês podem ler lá também Atos 16, Atos 18, né? O livro de Atos tem várias passagens que falam sobre o batismo, né? Tanto o batismo nas águas quanto os outros batismos, né? Então, lê o livro de Atos, né? Para quem quiser, né, como dever de casa, leia o livro de Atos com muita calma, que lá tem muita coisa que nós vamos falar, né? Vamos nos aprofundar. E aí, amados, obviamente, o batismo ele é pautado na fé, ou seja, é um entendimento, é algo que a pessoa tem que aceitar a Cristo, né? Então, diante disso, a pessoa ela tem que ter consciência, né? É um ato de fé mesmo. Então, se a pessoa ela não tem consciência, se ela não creu realmente em Cristo, se ela não tem consciência da obra da cruz, né, e se ela não aceitou a Cristo para a remissão dos seus pecados, não faz sentido o batismo para ela. Por isso, como lá na igreja, nós não batizamos crianças, porque a criança ela não tem entendimento ainda disso, né? Ela não tem entendimento. Ela ainda não amadureceu ao ponto de ter uma fé pautada em Cristo, né? Obviamente que a gente vai construindo isso, né? Nós temos a responsabilidade, né, de apresentarmos Cristo às nossas crianças até o ponto que ela amadureça e realmente tenha um entendimento para que ela possa realmente crer em Cristo e baseado na própria fé, não na fé dos pais, não na fé de outras pessoas, mas ela aceitar a Cristo e poder se batizar. Então é um ato que vem do interior da pessoa, é individual. Amém, amados? E como nós falamos, né, a ideia básica do batismo é por imersão. A palavra batismo é por imersão. E todos os exemplos da Bíblia é imersão, é mergulhar, tá? Não é por aspersão. Obviamente que a gente tem casos que são exceções, né, de pessoas que não podem imergir nas águas e tal. Então, casos extremos aí pode ser feito por aspersão, né, ou feito de uma forma um pouco diferente, mas de forma geral, o batismo é por imersão. Então, baseado no que a Bíblia diz, a gente entende dessa forma. A pessoa precisa crer, não precisa de outra coisa para complementar. A única coisa que a pessoa precisa é crer em Cristo, né? Baseado nisso, nós não batizamos crianças, porque a criança ainda não tem entendimento, tá? E o batismo é por imersão. Então, é o que a Bíblia nos indica. E é isso que nós seguimos. Amém, amados? Ficou claro? Aqui? Alguma dúvida? Não? Alguém quer comentar alguma coisa dos textos que nós falamos? Não? Tá claro? Fala comigo, amados. Não? Ninguém? Então, amém. Vamos seguir, então. Então, amados, beleza. Até agora, então, a gente apresentou o ato mesmo, né? Como que se dá o início, né? Do porquê que a gente batiza inicialmente, né? Baseado em quê? E como que se dá o ato.
Mas a gente precisa entender qual que é o desdobramento do batismo, né, do batismo das águas. O que ela produz, né? O que seria o significado espiritual do batismo nas águas, né? Por que esse ato ele é tão importante? Por que ele é um fundamento da nossa fé? Cristo ele deixou basicamente dois preceitos só para a igreja: o batismo e a ceia. Ambos são atos físicos que externalizam a nossa fé, aquilo que aconteceu dentro de nós. Um é para entrar no reino, fazer parte do reino, e o outro é um memorial constante daquilo que Cristo fez na cruz. Tanto o batismo quanto a ceia se baseiam na obra da cruz de Cristo, morte e ressurreição. Amém? Por isso que eles são tão importantes. É o fundamento básico da nossa fé. Então, amados, para entender bem o significado real do batismo, né, o batismo das águas, a gente precisa ler Romanos 6. Então, depois leiam o capítulo todo também, fica como dever de casa, vocês leem Romanos 6, porque ele vai deixar muito claro o que o batismo significa espiritualmente, né? E o que ele abrange. Então, ó, quando a gente começa a ler lá, ó, Romanos 6, de 1 a 11, fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Não viveremos ainda no pecado. Nós, o que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, mas aqui eu já poderia, né, vamos dar uma pausa aqui, porque só essa primeira parte já deixa muito claro e já derruba algumas coisas que são pregadas hoje em dia. Então, amados, lembre-se, o batismo é uma demonstração da nossa fé, fisicamente. Então, a nossa fé se baseia na remissão dos pecados e numa mudança de vida. Ou seja, a graça não é permissão para pecar. E esse texto, assim, deixa muito claro. Não tem nem o que discutir. O apóstolo Paulo começa: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha só, mas mais claro do que isso, impossível. Ele fala: de modo nenhum. Por quê? Porque no batismo eu morri para o pecado, né? A minha carne morre no batismo. No batismo, eu me aproprio da morte de Cristo e da sua ressurreição, que é a continuação do texto, né? Então, eu me identifico e me aproprio daquilo que Cristo fez na cruz. Então, com Cristo, pelo batismo, eu morri e ressuscitei nele. Ou seja, no batismo, começo a fazer parte do próprio Cristo, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ó, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então você morreu na carne e foi vivificado, né, ressuscitado para Cristo, para viver em novidade de vida pelo Espírito, né? Então é uma nova vida. Não podemos mais andar da forma como andávamos antes. Então observem que agora o batismo ele é um símbolo dessa nova vida que eu deixei para trás. Eu sepultei a vida antiga e agora eu vivo uma nova vida em espírito, porque o velho homem morreu e agora eu fui ressuscitado com Cristo para viver uma nova vida. Então o batismo ele é muito importante por causa disso, porque ele representa totalmente a base da nossa fé, que é nos apropriarmos daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Ó, porque se fomos unidos com ele, então olha só, eu sou aderido a Cristo no batismo. Com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui fala tanto
da ressurreição do Espírito, quanto à garantia da ressurreição do corpo no futuro. Então, o batismo é esse selo, é essa garantia que está relacionado tanto à ressurreição do Espírito quanto à ressurreição do corpo. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, amados, o meu pecado, ele tinha um preço, e esse preço foi pago, foi justificado. Então, em Cristo eu realmente morri, eu realmente recebi a punição. Na verdade, ele recebeu por nós, mas eu me aproprio disso, de que o meu pecado que me afastava de Deus, ele foi realmente perdoado em Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, amados, nós, por isso que o cristão ele não morre, ele dorme. A morte já não nos alcança mais. Nós dormimos em Cristo porque estamos nele. E ele está vivo. Então, se ele está vivo, nós também viveremos para sempre, né? Nele, com ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí a gente está falando de uma vida aqui para Deus em fé, que é manifestado também no batismo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, através de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, agora eu vivo em Cristo e para Cristo. E o batismo é o selo disso. É o ato que representa essa nova vida. Amém, amados? Então, assim, amados, eu sei que provavelmente o batismo, né, a maioria de nós já deve ser batizado, e se alguém não batizou ainda, em breve teremos batismo, né? Mas é sempre bom trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A gente não pode esquecer do que o batismo é para nós. Porque lembrando, a gente só pode viver os benefícios do batismo, que é o que nós estamos falando aqui, se nós crermos e nos apropriarmos do que o batismo significa, para que eu possa viver essa nova vida, viver em novidade de vida. E aí, quando a gente vai lá para Colossenses, é a mesma coisa, ó. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. E aí agora eu posso viver como uma nova criatura, que é o que Gálatas 6,15 fala. Porque, observe, a gente lê o texto falando sobre a incircuncisão da carne. Mas aí o texto de Gálatas fala, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas a nova criatura, ou seja, a circuncisão no espírito, no nosso coração, essa nova vida, que é o batismo. O velho homem morrendo para que um novo homem surja. E agora eu preciso me revestir desse novo homem. E aí isso tem um pouco a ver com o batismo com o espírito, que nós vamos falar nas próximas aulas. E aí, amados, por que agora o pecado não tem poder sobre mim? Porque agora, lembra, a lei, ela fala, o salário do pecado é a morte. Então, em Cristo, eu morri, a carne morreu. Então, eu fiquei livre da lei, que é Romanos 7. Romanos 7 explica isso. Morri para a lei. Então, a lei já não tem validade mais sobre mim. Eu fui liberto dela, porque o preço que ela exigia já foi pago. Agora eu estou livre para viver agora uma novidade de vida, porque agora eu não sou mais cativo da lei. Então eu fui liberto dela, para que eu possa viver a graça. E lembrando, a graça não é permissão para pecar. A graça é para viver para Deus, que é o texto que a gente viu anteriormente, que é viver a novidade de espírito, ó. Tendo morrido para o que nos mantinha cativo, que era a lei, a acusação, pecado, e assim podermos servir, ou seja, viver para Deus em novidade de espírito, essa nova criatura, e não na caducidade da letra. Então, está muito claro, amados, o que significa tudo isso. E além disso, amados, então, além dessa novidade de vida, olha só o que
o apóstolo Paulo nos apresenta também, né? 1 Coríntios 12 a 14 fala, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, amados, o batismo me garante ou me permite, lembrando que a gente falou, agora eu vou me aderir a Cristo, né? Eu vou fazer parte dele. Ou seja, é o batismo que me garante a entrada no corpo de Cristo. Então, ó, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Né? E aí o Senhor Jesus, ele confirma isso, falando com Nicodemos, né, do novo nascimento, né, que também é representado no batismo, né, a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem espiritual, um homem em espírito. Ou seja, fica disponível para nós essa nova vida. Pode, porventura, né, Nicodemos pergunta, né, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água, observe, amados, da água e do Espírito. Essa água é o batismo nas águas, em nome de Cristo. E do Espírito, batismo com o Espírito Santo. Então, de novo, como eu falei, ó, os dois estão interligados. Não pode entrar no reino de Deus. Então, para fazer parte do reino, por isso que Cristo fala, ó, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, amados, ali está falando de uma participação do reino. Quem garante essa entrada, a porta para isso, tanto para o corpo de Cristo quanto para o reino de Deus, é o batismo nas águas. Porque libera para mim, vamos dizer assim, né? Libera para nós esse novo homem que pode viver em espírito, né? Não vivendo mais escravo do pecado, mas vivendo agora para Deus, viver para Cristo. Então, ó, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E apóstolo Pedro, lá na frente, ele também fala sobre o batismo, né? Aquilo que lhe corresponde, né? Então ele está fazendo uma alusão lá à figura da Arca de Noé lá atrás, que é um símbolo do batismo, mas ele finaliza, que é a parte mais importante, ele fala, aquilo que lhe corresponde, ou seja, o que a arca aponta, a arca também aponta, também simboliza, é o batismo que agora vos salva, não aquele que consiste em uma remoção da imundície do corpo. Então, essa parte aqui, amados, o que o apóstolo Pedro está falando? Olha só, o batismo não é uma cerimônia de tirar a impureza do corpo, igual os judeus faziam. Os judeus faziam isso. Eles, para fazer parte de uma cerimônia, eles faziam uma lavagem corporal, que era o batismo deles. Agora não. O que esse batismo significa? Ele não significa simplesmente uma purificação do corpo externa, mas ela é um compromisso solene de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, a nova vida. Essa consciência, paz com Deus, foi religada ao Pai através desse batismo, que tendo subido ao céu, né, tá falando de Cristo, está à direita de Deus, estando-lhes sujeitos os anjos, as dominações e as potestades. Ou seja, Cristo é o Senhor de tudo e todos, eu preciso crer nisso. Não só na obra da cruz, mas que agora ele é, além de Filho de Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Então, amados, isso que representa o batismo nas águas. Então, é uma cerimônia de passagem para uma mudança de identidade, como nós falamos, né? Então, a gente pode entender, né, se você pensar, que o batismo nas águas é uma porta, literalmente uma porta, que do lado de fora é uma coisa, e quando eu passo por ela, eu tenho acesso a uma realidade totalmente diferente. Isso quer dizer que eu vou viver essas realidades? Não. O batismo é apenas a porta de entrada. É isso que a gente precisa entender. Observe que o apóstolo Paulo, nos textos que nós lemos, ele fala,
para que agora possamos, não quer dizer que você vai viver, você precisa querer viver, mas agora está disponível. Então o batismo liberou para você, você agora tem acesso ao reino de Deus. Isso vem com o batismo nas águas, esse, vamos dizer assim, esse portal, né, que você entra agora numa nova realidade. Só que para isso eu preciso ter fé e me apropriar disso. Por isso que a gente está revisando e está falando sobre o batismo nas águas. É de suma importância a gente entender o que o batismo liberou para nós. Então, ó, no batismo, nos identificamos e nos apropriamos da obra da cruz, na sua morte e na sua ressurreição. E isso nos leva à remissão dos pecados mediante o arrependimento também. Ou seja, engloba lá aquilo que o batismo de João fazia. E aí, amados, olha só que lindo. Todos os textos que nós lemos mostram justamente essa transição de realidades. Então, ó, no batismo, nós temos a transição da morte para a vida, ou seja, do sepultamento do velho homem e da ressurreição do espírito. A gente sai da lei, né? A gente se desliga da lei e se conecta à graça. O velho homem, ou seja, a vida na carne, é sepultado e nós temos acesso agora a um novo homem, a vida no espírito, que eu preciso me revestir, mas agora está disponível essa transição. Eu sou transicionado do império das trevas para o reino do Filho amado, de Cristo, Jesus. Antes eu era inimigo de Deus e agora, pelo batismo, eu passo a ser povo de Deus. Eu passo a ser um hebreu, que a gente vai falar agorinha. E antes eu era filho da ira e agora eu passo a ser filho de Deus. Eu tenho acesso a isso pela fé no Filho de Deus, eu me torno filho. Ou seja, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ficou claro, amados? A profundidade do que representa o batismo? Amém. Eu fiz Glória questão de enfatizar. Amém. Glória a Deus. Algum comentário, alguma observação até essa parte aqui? A gente já está acabando, amados. Eu não vou estender muito mais, não. Tá? A gente já está caminhando para o final. Mas observem o que a realidade do batismo nos disponibiliza. Então, por isso que eu fiz questão de ler vários textos, porque os textos deixam muito claro todas essas coisas. Muito bem. Então, amados, um detalhe importante, que é só, agora eu tenho acesso ao reino. E tudo é baseado na fé. E aí, passamos a ser filhos de Deus. Ou seja, nós passamos a ser parte da família de Abraão, que é o pai da fé. Então, Abraão é o pai de todos nós. E Abraão, ele é um hebreu. E o que significa ser hebreu? E aí, por que isso está vinculado com a palavra batismo? Perdão, amados. Estou recuperando aqui da gripe, mas vamos lá. Então, amados, a palavra hebreu, o pastor já falou sobre isso, mas vamos, né, firmar um pouco mais o que significa. Porque lembra, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo, né? Então, tudo que está no Novo tem sombra no Antigo. Então, o batismo, ele tem a sombra no Antigo, no próprio Abraão, que é onde Deus iniciou o seu próprio povo. Então, Deus escolheu, dentre todos os povos, um povo específico, o povo hebreu. Mas esse povo hebreu nasceu de um homem específico, Abraão, que é o pai da fé, por isso que ele é o pai da fé. E por isso que a promessa de Deus para Abraão é que todos os povos seriam benditos, né, através dele. Então, todos nós, pela sua fé, né, e o apóstolo Paulo ele fala muito bem sobre isso, né, todos nós passamos a fazer parte da família de Abraão por causa da própria fé dele, porque pela fé dele, todos nós somos justificados. Ele foi justificado pela fé, nós, pela mesma fé, também somos justificados. Né? Só que lembra, a fé, ela precisa de um ato que, né, crave isso. E como nós estamos falando, esse ato é o batismo. Então, da mesma forma que aconteceu conosco, isso é um reflexo do que aconteceu com Abraão. Porque Abraão creu. Aí o que ele fez? Ele saiu da sua terra e ele
veio para a terra que o Senhor o chamou. E quando ele faz esse deslocamento, ele está com uma atitude comprovando a sua fé, né? Mostrando de forma externa aquilo que aconteceu com ele internamente, da experiência interna. Então, a palavra hebreu, né, ela significa esse que está aí a palavra no original aí, em hebraico, né, que se lê ibre, tá? Que significa hebreu, tá? Mas a origem dessa palavra, né, ela aparece primeiramente, né, lá em Gênesis 14:13, ou seja, depois que Abraão já tinha saído lá da terra dos caldeus, né, ele já tinha saído de lá. Então ele fala, porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Então a primeira vez que a palavra o hebreu aparece é nesse texto aqui. E aí, amados, a palavra hebreu, né, tem algumas traduções, alguns entendimentos que falam que é descendente de Heber, mas a transliteração dela, ela vai estar mais ligada a esse significado aí, pessoa da além de, ou do outro lado, alguém que veio do outro lado. Do outro lado de onde? Do rio. Ou seja, é uma pessoa que atravessou as águas, atravessou o rio. É isso que significa o hebreu, né? Então, aonde que a gente encontra isso? Lá em Josué 24:2-3. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além, observa, da além, pessoa da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Ou seja, está falando de uma condição anterior, igual a nossa, a condição anterior no pecado, servindo aos outros deuses, aos nossos desejos e vontades. Agora, eu fui chamado, eu criei e fui justificado. E aí eu faço o quê? Eu faço uma transição para uma nova realidade, assim como Abraão fez. Ele saiu da realidade politeísta para uma realidade em crer no único e verdadeiro Deus. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio. Então, Abraão, ele passou pelo rio, ele foi batizado. E o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Então, o batismo significa esse ato de fé de transição da velha vida para a nova vida, que é um ato de fé. Então, hebreu, né, significa passar pelo rio, ou seja, passar pelas águas, que é o que acontece conosco. E isso nos garante fazer parte agora do povo de Deus. Todos nós somos hebreus por causa do batismo. Então, no batismo nos tornamos povo de Deus. O que isso significa? Que agora eu tenho acesso ou eu tenho direito à promessa que foi dada a Abraão e passo a ser co-herdeiro dessa promessa. Ou seja, somos co-herdeiro com Cristo. E aí, 1 Coríntios 10:1-2 também fala dos judeus, né, do povo de Israel, depois que saiu do Egito, né, eles foram batizados nas águas e na nuvem. Ou seja, para o povo que saiu do Egito, eles também precisavam ser batizados, assim como Abraão, para se tornar povo de Deus. Isso vale para nós também. E o povo que entrou na terra de Canaã, com Josué, também teve que ser batizado. E o que eles fizeram? Passaram pelo Rio Jordão. Então, para ser povo de Deus, tem que passar pelas águas. Essa é a ideia. Então, esse é o simbolismo. E aí, amados, para a gente fechar, tem uma dúvida que é curiosa, que é o seguinte: se a gente for lá para Mateus 3:13-15, fala, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Então, amados, por que eu estou pegando esse texto? Que é para a gente, na verdade, talvez eu estou adiantando uma dúvida. Que é o seguinte, se o batismo de João era para arrependimento, e também o nosso batismo nas águas em Cristo, também é para arrependimento e remissão dos pecados. Só que a gente sabe que Cristo, ele não tinha pecado. Então, por que ele precisou se batizar? Essa é a pergunta. E, na verdade, essa é a própria indagação de João Batista. Ele está falando assim, como assim? Você está vindo até mim, o Filho de Deus.
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tem pecado, né? Porque tem que ser imaculado, o Cordeiro. Você está vindo até mim, que sou pecador também, eu que careço de ser batizado por ti, você está vindo batizar? Por quê? Então, a pergunta cabível, por que que Cristo, sem pecado, teve que batizar? Que é a pergunta de João, né? Então, amados, primeiro de tudo, a resposta mais rasa. A gente precisa lembrar que Cristo, como homem, ele é a referência para todos nós. Tudo que aconteceu com Cristo tem que acontecer conosco. Então, por exemplo, né, que a gente já estava falando, a morte e a ressurreição aconteceu com ele, também vai acontecer conosco. Então, Cristo, ele é a primazia de todas as coisas, como o próprio João fala. Ele é o filho primogênito, ele é o primeiro, né, para que o unigênito que se tornou primogênito, né? Então, ele é o primeiro em tudo. Ele é a primazia, ele é a primícia de todas as coisas. Então, tudo que acontece com Cristo, acontece conosco. Por isso que nós, um dia, seremos semelhantes a ele. A gente vai passar por todos os processos que ele passou, né? Então, ele é a referência. Então, se todo mundo tinha que ser batizado, Cristo também tinha que ser batizado. Essa é a resposta mais simples. Mas, a gente precisa lembrar que o batismo, ele também tem um significado. A gente precisa lembrar que, como a gente leu, em Cristo, nós, né, quando aceitamos a Cristo e somos batizados, nós fazemos parte do corpo dele, né? Lembra, Cristo, no seu corpo, ele carregou sobre si o pecado de todos. Pecado de todos. Então, o batismo de Cristo nas águas, ele já fazia o apontamento de que, através do corpo dele, o pecado de todos que aceitasse a ele seria limpo, seria pago. A justiça seria realizada. Ou seja, mediante o seu batismo, né, na mesma morte que ele, todos nós ressuscitamos. Então, da mesma forma que Cristo, com o seu corpo, né, ele recebeu os pecados, ele, no seu batismo, ele está fazendo uma prefiguração de que todos os pecados do seu corpo, ou seja, da sua igreja, daqueles que aceitaram a ele, daqueles que foram aderidos ao seu corpo, teriam seus pecados perdoados, lavados, remidos. Então, ali era um ato que representava a remissão de todos os pecados no seu próprio corpo, né? Ou seja, o corpo de Cristo, que também tem a ver com a ceia, né? O pão que representa o seu corpo, que foi moído pelos nossos pecados, né? O preço do pecado, a ira de Deus caiu sobre ele. Ou seja, a justiça de Deus foi manifesta. O salário que o pecado exigia foi pago em Cristo, no seu corpo. Então, no seu batismo, ele estava apontando que todos os pecados seriam perdoados. E a manifestação da justiça de Deus viria sobre a terra. Amém, amados? É isso. Ah, tem um último pedacinho aqui, coisa rápida. O batismo, como nós falamos, ele tem tudo a ver com viver o reino de Deus. Como eu falei com vocês, é a porta de entrada. Então, tanto com Cristo como com o apóstolo Paulo, que são os dois textos que estão aí, nós damos início à nossa caminhada no reino. Ou seja, no batismo a gente realmente temos, vamos dizer assim, o start pleno dos nossos ministérios. Podemos dar início. Não quer dizer que eu não posso servir a Deus antes de ser batizado, tá, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que no batismo, lembra, a gente está transicionando para uma nova realidade. Então, eu passo a ter acesso a tudo que o reino me disponibiliza para poder servir a Deus. Então, é no batismo que se dá início aos nossos ministérios, ao nosso serviço a Deus, que foi o texto que a gente leu de Paulo, né, e tem o texto aí de Atos, que fala sobre isso, justamente que o ministério de Jesus começou depois do batismo de João, e o apóstolo Paulo também deu início à sua pregação depois que ele foi batizado. Isso está lá em Atos 9, 18 a 20, que fala da conversão de Paulo. Então, amados, o batismo é essa transição que passamos agora a poder viver para servir a Deus, viver o reino de Deus. E aí, como nós já comentamos, que vai ser a continuação das nossas próximas aulas, o batismo, esse batismo, me dá acesso, né, ou está diretamente ligado ao batismo com o Espírito Santo. Não que tenha uma ordem, tá? A gente vai ver isso também
Não tem uma ordem definida. Eu tenho que batizar primeiro nas águas para depois ser batizado com o Espírito. Não, não é isso. Mas que os dois estão correlacionados. E a Bíblia deixa isso bem claro. E aí isso vai ser tema para a nossa próxima aula. Amém, amados? Glória a Deus. Agora a gente vai ter o nosso momento de dúvidas, perguntas, comentários. Amados, fiquem à vontade. Já falei muito. Agora eu queria muito ouvir vocês, né? O que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Enfim, fiquem à vontade, por favor. Rapaz, eu acho que o povo dormiu, hein? Falei demais, né? A Cris comentou aqui. Lembrei desse texto. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Exatamente. Tem que nascer na água e do Espírito. É a porta de entrada. É o batismo. É onde tudo realmente começa. Assim, tudo é destravado, né? Amém, amados? Oh, Amém. meu Deus. Aula muito top, Renato. Fala, Dirão, Glória a fala comigo. Deus. Não, só queria comentar que eu acho incrível como o natural e o sobrenatural se conversam, né? Se conectam. O espiritual, né? Tudo tá ligado, né? E Jesus, ele é o cumprimento dessas duas coisas, né? De forma natural ali e também de forma espiritual, né? Sensacional, aula muito top, esclarecedora, mano. Benção. Perfeito, glória a Deus. Então, pode falar, Roberto. Paz, irmãos. Paz. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tirar Então, meu sim. fone aqui. É só uma pergunta, né, que veio assim, porque tem muitas pessoas que recebem Jesus, elas creem de fato em Jesus, recebem Jesus como seu Salvador, mas ainda não optaram pelo batismo. Elas falam assim, não, eu estou pronto ainda para o batismo. Né? E o texto aí, ele é bem claro, aquele que crer e for batizado será salvo. Né? Então, como que fica essa questão, assim, dessa pessoa que aceitou Jesus de verdade, mas não quer se batizar nas águas? Perfeito. Então, o texto lá que fala quem crê e for batizado será salvo e quem não crer será condenado, a gente tem que entender o seguinte: a pessoa creu, ela está salva. Ela está salva. Até tem outros textos que falam um pouco mais sobre isso, que eu não trouxe, mas, por exemplo, tem um texto lá com, não sei se era com centurião, agora não lembro, que era o apóstolo Paulo, que ele fala, ó, se creres, será salvo tu e tua casa. E não fala que tem que ser batizado, mas depois a pessoa foi batizada, né? Então a gente precisa pensar o quê? E aí tem um outro exemplo que é importante, né? Que é o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, ele aceitou Cristo na hora da morte, ele não foi batizado, mas Cristo ele garante, ó, você entrará no reino. No, você estará comigo no paraíso, né? Estará comigo no paraíso. Então, o critério para salvação, ser salvo, é crer. Só que viver o reino, a sua plenitude, é através do batismo. Tem que estar batizado, como eu falei, para ter acesso a todas as coisas, porque é um ato público, né, natural e espiritual dessa fé, né? Então, sem esse ato público, eu não tenho acesso a tudo. Mas observe que o próprio texto fala: quem não crer será condenado. Não fala quem não for batizado será condenado. Então, essa pessoa não vai sofrer condenação, ela não vai receber a ira de Deus, mas ela não vai ter acesso ao galardão e aos benefícios do reino, porque ela apenas creu e ela não viveu o reino. E para entrar no reino, como foi o que a Cris citou,
Viver o reino precisa nascer da água e do Espírito, né? Você tem que crer e ter uma atitude que confirme isso, que é o batismo, que é esse selo. Então a pessoa, vamos dizer assim, ela não vai para o inferno se ela não for batizada, porque ela creu. Então a gente tem outros exemplos que eu citei aqui. A pessoa creu, ela não vai para o inferno. Seria basicamente isso. Ela não vai receber a ira, que o pecado dela foi pago em crer em Cristo. Ponto. Mas ela não vai ter acesso ao reino. Quem tem acesso ao reino já está salvo. Por isso que a frase fala: quem crê e for batizado, esse cara, ele vive o reino, então com certeza ele está salvo. Mas quem é condenado? Só aquele que não crê. Entendeu? Faz sentido? Faz sentido. É porque uma vez, se eu não estou enganada, o pastor estava na sala, ele saiu, ele comentou isso numa pregação, mas ele não estendeu, né? E eu esqueci de perguntar sobre isso. Ele falou que é sobre o batismo, ele estava falando sobre o batismo. E quem não se batizasse nas águas não tem direito ao entrar no reino. Aí eu fiquei assim, né? Meio boiando. Mas aí eu falei, vou fazer a pergunta agora, porque aí fica esclarecido. Você já tinha falado sobre isso, mas é isso, ficou bem claro agora. É sobre o reino, né? Essa pessoa está salva, mas ela não vai reinar, não tem direito ao galardão. Isso aí. Ela só não vai receber a ira, né? Só que lembra, a salvação é apenas o começo. E o começo do começo é o batismo, o começo do reino, né? Uhum. Né? Então, essa pessoa ela só não vai receber a ira. Então, por exemplo, ladrão da cruz não vai ganhar nada, mas ele foi para o paraíso, para o descanso, ou seja, não vai receber a ira. Mas, porque ele creu em Cristo lá naquela hora. É o melhor exemplo, né? Eu acho que é o ladrão da cruz, porque é em cima da hora, aos 45 segundos do tempo. Não deu tempo para fazer nada. E não deu tempo de Sim. batizar. Mas ele foi salvo. Salvo no sentido de que ele não vai receber o juízo de Deus. Mas ele não viveu nada. Então ele não vai receber nada. Porque lembra, Cristo ele vai recompensar cada um pelo aquilo que foi feito. E para fazer para Deus ter acesso ao Espírito que a gente está falando, na sua plenitude, tem que estar batizado. Como a gente vai falar na próxima aula, e eu já comentei um pouquinho, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo estão ligados. Tem uma relação, uma correlação entre os dois. Porque é isso, como João Batista ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Então, o batismo nas águas em Cristo está ligado com o batismo com o Espírito Santo, né? Que é viver esse reino, né? Ter Deus habitando dentro de nós, aqui e agora. Entendi, ficou claro. O exemplo do ladrão na cruz, mas hoje a gente pode trazer isso para hoje, né? Tem muitas pessoas que às vezes tá em cima assim, né? Igual você falou, no final do 45 lá, né, minutos, ele recebe Jesus, ele crê e ele é salvo. Isso Né? aí. Às vezes, num hospital, num acidente, eu já vi isso, né? Então, ficou claro. É isso aí. Estou agora curiosa para a próxima aula, né? Uhum. Amém. Glória a Deus. Ser benção. Nem eu estou preparado ainda, eu acho. Não, tô brincando. O senhor vai conduzir. Mas amém. Vi um comentáriozinho aqui. O batismo é um ato público, a Daniele, né, comentou. O batismo é um ato público e consciente. Ele representa o que já aconteceu no coração da pessoa. Isso aí. Isso ficou muito claro. Mas já vi algumas igrejas evangélicas batizarem crianças de 5, 6 anos. Em que se baseiam biblicamente essas igrejas? Ou se aplica aquela famosa frase: se abrir a Bíblia, a igreja fecha. Então, eu vou testar nomes aqui, amados, porque eu acho que, bom, não tem problema. Por exemplo, algumas igrejas reformadas, o exemplo principal, a presbiteriana, a igreja presbiteriana, que é uma igreja calvinista, né, e tal, ela batiza crianças, por exemplo, né? Bom, eles se baseiam em alguns textos, sim, mas, no meu ponto de vista, é uma interpretação errada. É uma forçação de barra para poder se conformar ao que eles fazem historicamente. E aí eu fico pensando muito nisso, que é parecido com os fariseus da época de Cristo.
que eles seguiam o quê? O que vocês aprenderam? A tradição. Então, o que acontece? Por tradição, porque as igrejas reformadas, luterano, anglicano, essas coisas, elas saíram da igreja católica. E a igreja católica, ela batiza criança, né? Então, algumas coisas continuaram, mesmo com a reforma protestante. Por exemplo, a igreja luterana, logo depois da reforma, tinha muita coisa parecida com a igreja católica, né? Então, essas igrejas mais históricas, elas ainda têm uma origem lá de trás. Então, por tradição, batiza-se criança, né? E eles usam alguns textos que, no meu ponto de vista, são interpretações erradas desses textos para validar o batismo de criança, tá? Então, eu vejo dessa forma. Mas os textos que falam de batismo mesmo, que foi... Eu peguei quase todos, tá, mano? Vocês, assim, essa aula aqui, quem for pesquisar depois, algo específico, basicamente todas as referências de batismo estão nessa aula aqui, batismo nas águas. Não tem nenhuma falando especificamente, assim, fora dessa fé, entendeu? Fora da consciência. A pessoa, ela tem que aceitar a Cristo conscientemente para que seja válido o batismo, né? Então, eles têm uma argumentação que, no meu ponto de vista, não tem embasamento bíblico. Pode falar, Vinícius. Complementar. Renato, só para reforçar o que você falou e o que a Daniele, né, colocou aí na mensagem, ela colocou: algumas igrejas evangélicas batizam crianças de 5 a 6 anos. E complementando o que você disse, tem algumas denominações evangélicas, como essas que você falou que saiu da católica, elas até aceitam o batismo da católica. Algumas delas dizem: olha, o batismo é um só, você já foi batizado na igreja católica, a gente aceita seu batismo, entendeu? E aí depois tem um ritual de confirmação de fé e tal, mas enfim, algumas igrejas dessas evangélicas, né, elas são evangélicas, mas elas aceitam também o batismo da católica. Só uma curiosidade aí que eu quis pontuar também. Perfeito, perfeito. Assim, é isso. Pode falar, Roberto. Vou voltar de novo lá, porque eu estou aqui pensando, a pergunta eu fiquei pensando, né? Essa pessoa, voltando à minha pergunta, a pessoa aceitou Jesus, não foi batizada, mas ela está servindo a igreja, fazendo qualquer coisa, vamos falar assim, né? Indo na igreja, algum ministério, essa pessoa não vai ter galardão nenhum, é isso? Então, eu acredito que sim. Assim, não sei se o pastor está aí, se ele quiser me corrigir, mas no meu entendimento, nos textos que a gente leu, eu entendo que o que está sendo feito por ela não está no corpo. Ela está fazendo assim, beleza, ela está trabalhando com boas intenções, mas é feno, palha, vai perecer, não vai permanecer. Porque tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo no sentido que nem a gente falou, de que o batismo você tem acesso no reino, né? Você meio que tem acesso à plenitude do corpo, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho, posso estar errado, tá? Mas nos textos que a gente leu, eu entendo, principalmente pegando Jesus e Paulo, né? Todo mundo era batizado. Então, são as referências que nós temos, né? E não é à toa que enfatiza isso, a questão de que viver, né, o reino, que é isso, ó, para entrar no reino, pensa, para receber os benefícios do reino, que é do galardão, você tem que estar batizado. Isso quer dizer o quê? Se você está trabalhando, você está trabalhando fora do reino. Você está trabalhando para o Senhor, beleza. Mas não vai permanecer, porque não está interno, espiritualmente falando, né, vamos dizer assim. Então, por isso que é muito importante a pessoa batizar o mais rápido possível. Não tem que esperar, ela não precisa estar preparada, que é o erro de muita gente. Tem muita gente, não, preciso me preparar primeiro para batizar. Não, amado. Vocês, é no batismo que você vai ficar preparado. Tem que batizar o mais rápido. A pessoa creu, pô, vamos batizar? Vamos confirmar essa fé sua. Entendeu? A pessoa tem que ter um entendimento disso, para que ela viva a plenitude do reino, entendeu?
Eu entendo dessa forma. Fala, Cris. É para complementar o que a Roberto perguntou? Ou, Roberto, pode complementar depois. Deixa a Cris falar. Ei, irmãos, pais, tudo bem? Então, sobre a pergunta da Roberta, né? O que me ficou a dúvida é por que que essa pessoa resiste ao batismo, né? O que impede, né? Se ela creu, se ela serve né, assim, de alguma forma tem acesso às escrituras e a escritura deixa muito claro, né? Essa questão do batismo. O que impede, né? Então, não dá para entender, como a Dani falou, né? O batismo é um ato público daquilo que aconteceu no coração. Então, por que que teria essa resistência, né? O que impede, como o eunuco diz, né? O que me impede de ser batizado? Eu acredito que só o que impede é um lugar de água, porque tem fé, né? Assim, tem água, tem fé, né? Então nada impede. E, Renato, só a que você falou do texto que você estava tentando lembrar, é o carcereiro, que ele fala, né? Tá lá em Atos, ele fala assim: o que devo fazer para ser salvo? E ele fala: creia no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas dele e em seguida ele e todos foram batizados. Então, assim, né, você vê que primeiro ele creu e logo depois foi batizado. Então, não há nada que impeça, né? Igual você falou, não precisa de um preparo, né? Eu vim de uma realidade, de uma outra, quando eu aceitei Jesus, de uma outra denominação, né? E realmente passei por um preparo de meses, né? De muitas aulas, de coisas, e depois, no dia do batismo, eu tive que fazer uma profissão de fé e ver se a igreja me recebia, me aceitava lá. Não, ela realmente pode batizar, enfim, né? São doutrinas, né? Enfim, mas o que a palavra diz, né? O que a palavra diz? É crer. E é isso, né? E igual você falou, entrar nesse lugar, né, para desfrutar aquilo que o reino tem. E é muito claro ali, ele com Nicodemos, ele falando, né? Se não nascer da água do Espírito, não poderá entrar no reino. Então, e o exemplo do ladrão da cruz, então, é perfeito. É isso. É de questionar o que impede uma pessoa, né? Qual é a resistência para que ela seja batizada. Né, enfim. É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta, porque na verdade é isso. Se o batismo é um ato de fé e a pessoa não está querendo, então quer dizer que a fé dela está dúbia, está vacilante. Então tem algo errado aí, algo de errado não está certo aí, né? Então, ela não entendeu direito, eu acho, né? Então, por que isso? Se Cristo está falando, ó, batiza, você creu, batiza, né? Com o eunuco, o próprio eunuco fala, ó, tem água aqui, porque provavelmente, né, Filipe explicou tudo, apresentou Cristo e falou que para confirmar essa fé sua, você tem que ter um ato, que é batizar. E ele falou, calma aí, eu creio, e aí ele fala, se creres é lícito. Então, ele, creu, parou, ó, aqui tem água, eu quero batizar, que eu creio. Então, amados, é aquilo, com a boca se fala e com o coração se crê. Então, no batismo, você está proferindo com a boca também, que você crê no Senhor Jesus Cristo, aquilo que está no coração. Se a pessoa está com medo do ato público, quer dizer que, calma aí, ela está ainda meio dúbia em relação ao que ela crê. Porque ela tem que. A ideia da fé é essa, ó. Cristo é o meu Senhor. Eu aceitei a Cristo. Eu preciso mostrar para todos, nos céus e na terra, que eu sou de Cristo. Como que eu faço isso? Batismo. Batismo é esse ato, né? Então é crer no coração e com a boca, né? E aí, no caso, a boca, a gente poderia expandir para um ato físico, né? Natural, que seria o batismo nas águas. E aí a Cris citou aí dessas outras realidades, para mim isso é um crime, amados, assim, é realmente triste. Eu também vim de uma realidade que
não era a pessoa que definia, era outras pessoas externas, sendo que isso é um ato pessoal, entendeu? Isso é um crime mesmo. Assim, com certeza o Senhor ele vai julgar de alguma forma essas pessoas que colocaram empecilhos para que as pessoas pudessem viver realmente a plenitude de Deus. E aí, outra coisa, só para voltar até um pouquinho na pergunta de que se criança pode ser salvo ou não, se eu não me engano, esse texto aí também, de que o carcereiro creu e foi salvo ele e a casa dele toda, mas observa que o apóstolo Paulo prega para a família dele antes de batizar todo mundo, também, não é só para o carcereiro. Então a fé do carcereiro não valeu para a família dele. Ele valeu para a família dele, aí ele levou o apóstolo Paulo lá para pregar, pregou para todo mundo, aí todo mundo foi batizado junto, porque todo mundo creu. Aí, pô, entendeu? Então, por isso que eu acho que talvez esse pode ser um, eu não tenho certeza, tá, amados? Que talvez esse seja um dos textos utilizados para que creu tu e a tua casa, né? Todo mundo. Mas as outras pessoas também tiveram que aceitar a palavra. Esse é o ponto, tem que aceitar a mensagem do evangelho, entendeu? Roberto, você quer falar mais alguma coisa? Quer complementar? Não, era só para. Porque o que a Cris falou era justamente o que eu estava pensando, né? Por que essa pessoa não quer batizar? Porque assim, já passei por isso, né? Pessoa que aceitou Jesus, mas falou, agora eu não quero batizar, não estou pronto, né? E assim, talvez a pessoa ainda não, talvez nem, vou falar, né, rasgado. Como o pastor fala, né? Talvez ele está convencido, ainda não está convertido. Porque não faz sentido nenhum a pessoa né, receber Jesus e não querer ser batizado. Falar, não estou pronto, não quero. Meio assim, o que a Cris falou foi exatamente o que eu pensei. Enfim, é sobre isso. Eu acredito que isso muito é gerado por uma distorção histórica, né? De que a igreja, ela passou a viver por lei. Isso é lei, pô. A pessoa tem que estar pronta para para batizar. Não, pô, é crer. É por graça. Então, como as igrejas, né, muitas igrejas foram por esse caminho de legalismo, não, calma aí, ó. O batismo é algo ultra sagrado, você não pode entrar na água porque você é um impuro. Mas é a água que te purifica da impureza. É a água que vai te preparar, entendeu? É ela que vai remir, ela é um ato que corrobora para a sua purificação real. Então, eu creio que não são todos por falta de fé. Tem muitos que são por engano mesmo, que entenderam errado o conceito, que é isso. Pegam esses elementos e colocam eles no nível tipo assim, de uma pureza extrema que só os puros têm acesso, mas entendeu tudo errado o evangelho, entendeu? Assim como a própria ceia, que é o que o pastor sempre bate o martelo. Ah, eu pequei, eu não posso cear. Não, ô meu amigo, é a ceia que vai te ajudar, porque a ceia é Cristo. Então, tanto o batismo quanto a ceia é por graça, não é por lei, porque senão é mérito. Aí você está caindo da graça, você está vivendo por lei. Você está querendo fazer algo, produzir por si mesmo, um merecimento para receber algo que é por graça. Entendeu? Então, eu acho que são duas coisas. Ou a fé da pessoa realmente não está correta, ela só foi convencida, ou às vezes também é por engano, né? Porque tem pessoas que realmente simplesmente não compreenderam realmente, né? Por isso que a gente precisa estudar, tem que ler a palavra para que... Por isso que o povo perece por falta de conhecimento, não entendeu, não conhece, e aí é enganado pelos outros, né? Fala, Cris. É verdade, Renato, é bem isso que você falou. É a falta aí de fé e é também a distorção, né? Eu conheço uma pessoa, e é verdade, tá? Por mais esquisito que seja, ela cresceu na igreja, enfim, filha de pastores, enfim. E a filha dela já grande e tal, e ela tinha muito medo da filha dela se batizar, e ela dizia que o quanto mais ela pudesse esperar, porque ela falava assim, não vou deixar, né, falava o nome da pessoa, porque os demônios vão vir com força na vida dela, então, vamos esperar. Olha que doideira, tipo assim, gente, sério, eu ouvi isso, então, realmente é uma falta de entendimento, enfim, é muito triste, né? E aí ela não deixava a filha se batizar porque os demônios iam vir com força.
Olha só, Olha isso, nesse nível. ou Que seja, ela está triste, né? falando que Cristo é inferior a demônio. Olha só, gente, é tão Sim, errado o negócio, em tantos aspectos, em tantos níveis. Assim, é realmente um crime um negócio desse. É triste, sim, né? Assim, pessoa, né, tem muito disso, né? Dessa cultura de demônios, né? Demônio vai vir com força e tal. Beleza, a gente tem que ter um entendimento que há uma luta, há uma batalha, mas é no Senhor que eu vou vencer, né? Não é na minha força, enfim. É triste, né, a gente ouvir isso e pensar que muitos deixam de viver a plenitude do reino por causa dessas coisas. Pode falar, Cris. olha eu de novo, meu Deus. Eu Glória a Deus, acabei isso de aí. pensar aqui, eu acabei de pensar aqui que pode ser, tá? Não foi o que ela me falou, mas quando Jesus foi, quando ele se batizou, ele foi para onde? Ele foi levado para ser tentado. Então pode ser que seja por isso, né? Tipo Uhum. assim, não, depois que batizar vai ser levado para ser tentado. Então, pera, vou segurar aqui. Foi o que eu pensei aqui agora, enfim, não, pode ser que seja isso também, né? É bem provável, Faz uma sentido. interpretação bem plausível mesmo, né? A pessoa linke as duas coisas diretamente, né? Sem entender que ali era específico para Cristo. Obviamente que, né, o diabo ele vai tentar nos, mas ele é o inimigo das nossas almas sempre, né? A pessoa, eu acho que ela não entende isso, que ele está ao derredor como um leão, buscando quem possa tragar em qualquer momento. Sem o batismo, você está mais vulnerável, né? Essa é a questão também. Você está mais vulnerável ainda sem o batismo. Sim, isso aí. A gente tem que ler também que a palavra fala que maior é o que está em nós, né? Então, a gente precisa viver a verdade que está escrito, que nós estamos em Cristo, então ele é maior. Então, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o que a palavra diz, e é isso, pronto. É isso aí. Que é viver por fé, baseado nessa fé, tudo que a gente tem lido, ouvido, vivido. É isso aí. Amém, amados. Glória a Deus. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Amém. Glória a Deus. Então, amados, vamos orar para a gente encerrar? Quer falar, Roberto? Pode falar. É porque no chat tem uma pergunta da Dani, eu não sei se ela já Ah, tirou a tá. dúvida. Você viu? Ah, não, é porque a Cris tinha comentado, né, que ela falou que seria um ato de rebeldia, não batizar. Então, eu não sei se seria tão extremo, mas pode ser um pouco, porque isso é uma ordenança de Cristo, né? O Senhor fala, batiza, pô. Né? Quem crê e for batizado. Ele fala, ide por todo mundo e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que entendeu a fé, ela sabe que isso faz parte do Evangelho, ser batizado. Se ela está sendo inserida nesse contexto, né, na fé, então ela deveria entender que sim, o batismo faz parte da fé dela, né? Então a gente pode, né, talvez assim, de forma inconsciente ou às vezes consciente, que seria um ato de rebeldia, assim como qualquer pecado, né? Então, e a palavra fala, né, que aquilo que não é por fé é pecado. Então, se a pessoa não está batizando, porque está com a fé faltando aí, né? Então, torna-se sim uma forma de pecado que a gente pode entender um nível de rebeldia aí. Então, enfim, mas é aquilo, né? A decisão individual, né? É nós orarmos, né? Demonstrarmos o amor e ensinar que não é, como a Cris deu exemplo, né? Não é o bicho-papão, é para batizar para que possamos viver a plenitude do evangelho, né? E para mostrar que o batismo é o melhor caminho, né? A se seguir para aqueles que aceitaram a Cristo, né? Para fazer parte da grande família de Deus, que é o que a gente falou hoje. Amém, amados. Glória a Deus. É isso. Aleluia. Cris, quer orar? Aproveitar que você está no embalo aí. Amém. Posso sim. Vamos lá. Senhor, nós te damos graças
por esse tempo tão precioso aqui, Senhor, nessa aula, porque o Senhor tem nos reunido aqui, tem sido tão bom, Senhor, aprender as tuas escrituras, saber, Pai, como é maravilhoso pertencer ao teu reino, sermos os teus filhos e sermos instruídos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse acesso que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso exemplo e nós podemos viver tudo isso, Pai, por causa da tua graça, por causa do teu amor. Nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa que passou por essa aula, que verdadeiramente tudo isso se torne revelação, Pai, e que nós possamos viver essa verdade. Como o Renato ministrou, o batismo é um acesso aonde nós podemos desfrutar do teu reino e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos pela vida do Renato, pela disposição, pela unção que o Senhor derramou sobre ele. Te pedimos, Pai, continua falando aos nossos corações, continua gerando aquilo que só o Senhor pode fazer. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe, bom descanso, fiquem na paz do Senhor. Amém, Amém, glória a irmãos. Deus. Boa Paz. noite. Com Deus. Até semana que vem e também até os próximos cultos, né? Lá na igreja. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe, amados. Fiquem Amém, na paz. Pai. Boa noite. Boa Amém, noite. boa noite.